Hoje nós vamos refletir sobre o caminho para o sucesso familiar. Muitas vezes nós temos observado que a nossa sociedade está tão distante daquilo que Deus planejou em relação ao seu plano para a família, né? O pai, mãe e filhos. Especialmente agora com a pandemia, ficou ainda mais evidente como a sociedade em si tem falhado, está ficando mais distantes, né? Os pais não sabem educar os seus filhos, não conseguem sequer a habilidade de alfabetizar os seus filhos, e muitos pais estão desesperados, ansiosos para que as escolas voltem, porque eles não sabem educar os filhos, não sabem alfabetizar os filhos, não têm esse relacionamento com os seus filhos, né? Isso é uma falha na relação entre pai e filho, quando, na verdade, os pais é que deveriam realizar a educação, pelo menos a educação básica dos filhos, e também o relacionamento conjugal, e que nós vimos desde o início da epidemia, em que muitos casais entraram em divórcio porque não conseguiram passar tanto tempo juntos, né? As suas atividades eram tão frenéticas, né? Trabalhos, estudos, que o pouco relacionamento, pouco contato que eles tinham para eles era suficiente, não resolviam os problemas que eles tinham, mas conseguiam levar o seu relacionamento de certa forma. Mas quando foram de certa forma, obrigados a passar mais tempo juntos, eles não conseguiram e acabaram optando pelo divórcio. Podemos observar na sociedade de forma geral, que aumentou bastante o número de divórcios, e também pais que não sabem se relacionar com os filhos. São sinais, são indicativos de que nós estamos distantes do plano de Deus para o ambiente familiar, para termos sucesso junto com a nossa família. E hoje nós vamos refletir em um homem que ele tinha sucesso em todas as áreas que ele pôde estar, pelo menos aquilo que a Bíblia nos indica. E é muito difícil uma pessoa que tem sucesso financeiro, uma boa saúde, um bom status social e também uma boa família. Isso aconteceu com Jó. Jó, ele chegou a ter esse reconhecimento do Senhor. E hoje nós vamos aprender quais as características que Jó tinha, né, que o levou a ter um sucesso dentro da sua família. Vamos abrir no livro de Jó, capítulo 1, somente os 5 primeiros versículos. Jó, capítulo 1, versos do 1 ao 5, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles.
Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Logo na apresentação de, desse personagem Jó, resumidamente, nós temos esses 5 versículos iniciais, mas um versículo que resume bastante quem era Jó é este primeiro versículo. Não sabemos com certeza afinal de que ficaria essa terra de Uz, provavelmente das terras de Edom, mas a identidade principal, o que identifica melhor a respeito de Jó, é que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus que se desviava do mal. Nessa repetição de ideias é uma característica da língua hebraica em que as pessoas, em que o autor era totalmente devoto ao Senhor, em que ele amava verdadeiramente ao Senhor. A exemplo de Salomão, o seu coração ele era dividido entre amar a Deus e amar as mulheres, né? Ele teve o seu coração dividido. Jó, diferentemente até mesmo de nós, todo o ser de Jó, integralmente, em sua inteireza, era voltado para o Senhor, era totalmente entregue para o Senhor. E isso reflete o seu temor a Deus. Também o primeiro verso diz que ele era reto e se desviava do mal. Retidão é aquilo que nós fazemos com a nossa mão. Integridade é aquilo que é a condição, o status do nosso coração. Então, em seu coração ele era entregue a Deus e aquilo que ele fazia, aquilo que as suas mãos faziam, era honrável e moralmente aceitável diante do Senhor. Jó, ele se desviava do mal, ele fugia do pecado, ele não ficava brincando com o pecado, como, por exemplo, aconteceu com o personagem Sansão, mas ele se desviava quando via aquilo que era reprovável diante do Senhor, ele evitava o cometer o pecado. Não significa que ele não era pecador, mas e era assim de fato, mas ele constantemente buscava em sua devoção ao Senhor se integrar totalmente ao Senhor e também evitar a prática do pecado. A respeito de Jó ainda nós temos a informação de que ele era um homem muito bem-sucedido, um homem que tinha um grande rebanho e também tinha um status social elevado dentro da sua sociedade. Provavelmente Jó é contemporâneo de Abraão, e naqueles tempos a riqueza de um homem não é medida pela quantidade de ouro e prata ou pelo dinheiro que tinha, mas a riqueza de um homem era medida pelo rebanho que ele possuía. E o rebanho que ele tinha era de fato muito grande. Então, se ele tinha 7.000 ovelhas, né, e os animais femininos tinham um valor maior porque tinha a capacidade de reprodução. Então, o contexto aqui indica que ele tinha 3.000 ovelhas, perdão, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e mais uma vez a jumenta no substantivo
feminino, indicando que tinha um valor maior, né? A riqueza que Jó possuía, além dos escravos que ele também possuía, e o status social era alguém que era o maior do Oriente. Claro, o Oriente Próximo não é como nós o conhecemos hoje, mas o Oriente Próximo, naquele contexto, era o centro da civilização do mundo. Então, poderíamos dizer que Jó, Jó era, como uma referência, Jó poderia ser considerado como um Marcos Sandberg, Jeff Bezos, homens milionários, bilionários, homens que têm a sua importância social também. Assim era Jó. E não é difícil, irmãos, uma pessoa que tenha sucesso empresarial, que tenha um sucesso financeiro, chegar a pagar o preço até mesmo do convívio familiar para poder chegar a alcançar esse sucesso. Muitos empresários dão a sua própria vida para ver o crescimento da empresa e negligenciam o ambiente familiar, negligenciam o convívio com os seus filhos, negligenciam o convívio com a sua esposa. E Jó era diferente. Até mesmo nesse sentido, ele foi um homem bem sucedido na questão empresarial, mas a sua vida social, sua vida profissional não chegava a interferir no relacionamento que ele tinha junto com seus filhos e junto com sua esposa. Havia harmonia na casa, havia um ambiente agradável, um ambiente feliz. Vamos ler mais uma vez o versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, podemos observar que entre os irmãos, e eram ao todo 10 irmãos, né, 3 filhos, 7 filhos e 3 filhas, né, 10 irmãos ao todos, e esse ambiente era um ambiente feliz, um ambiente de paz. Como é difícil hoje em dia nós vermos harmonia entre irmãos. Até mesmo no ambiente cristão é difícil vermos irmãos que se dão bem dentro de uma mesma casa, pessoas que se amam e que se respeitam. Isso se dá pela boa educação que eles tiveram, pelos bons princípios que eles receberam, tanto de Jó como também da esposa de Jó, que a esposa participava também na educação dos filhos. Qual é o segredo do sucesso de Jó? Por que isso acontecia? Por que Jó era tão abençoado dessa forma? Naquilo que ele fazia em seus empreendimentos, ele tinha o seu mérito, tinha o reconhecimento também da sua sociedade, mas também dentro de sua casa, ele era um homem bem-sucedido. Veja o segredo de Jó, a característica de Jó. No versículo 5, né, observando o que primeiramente o texto nos diz a respeito de Jó, que ele era um homem totalmente entregue, devotado ao Senhor, a sua família, ele também devotava ao Senhor e ensinava aos seus filhos a serem verdadeiros adoradores, verdadeiros devotos do Senhor. Versículo 5 nos diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes. Não sabemos afirmar com certeza que festas eram, né, se eram festas mensais, se eram festas provavelmente por causa
do aniversário dos seus filhos, mas era costumeiro que as festas durassem uma semana. E o ambiente de festa que nós conhecemos é, claro, com certeza, um ambiente festivo, e quando nós estamos relaxados, estamos alegres, é possível que a gente cometa excessos, cometa algo que não agrade ao Senhor. Mas nesse contexto aqui de Jó, o texto nos afirma que, pelo menos aos olhos, não era possível identificar o pecado. Continuando o versículo 5. Né, decorridos os turnos de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, Jó, como o próprio texto nos diz, ele era assim um homem que amava ao Senhor, que temia ao Senhor, e ele não só aplicava isso em sua vida, mas ele ensinou os seus filhos a serem também, como nós vimos, respeitarem uns aos outros, mas também, primeiramente, serem devotos do Senhor. Ele chamava os seus filhos após o término do banquete, ele os chamava para santificá-lo. Levantava-se de madrugada. Um homem como Jó, um empresário, um homem que tinha muitas obrigações, muitos compromissos, dificilmente ao longo do seu dia ele conseguiria separar um tempo para lembrar de orar pelos seus filhos. Mas por ele considerar isso uma prioridade, ele colocava isso como a primeira atividade do dia. Logo de madrugada, logo quando ele se levantava, a vida espiritual, o relacionamento com o Senhor era considerado uma prioridade. Jó, ele não deixava para depois. Jó não colocava como algo secundário a sua vida. Ele colocava como uma prioridade e ensinava isso aos seus filhos. Não sei quantos de vocês são empresários ou têm contatos com pessoas empresárias. Certamente, um empresário, para dar conta de sua empresa, ele tem que dedicar muito tempo e é uma pessoa muito ocupada, muito atarefada, tem muitos compromissos. Podemos identificar que Jó era uma pessoa também muito requerida pela sociedade em que ele estava. Mas todas essas coisas ele colocava como secundário. E o principal em sua vida era o seu relacionamento com Deus. E para estar diante do Senhor, ele precisava se santificar, que era o que ele fazia. Ele se afastava, ele se desviava do mal, mas ele não só considerava a sua própria santificação, mas ele considerava a santificação dos outros que estavam ao seu redor. Primeiramente também a sua família. Buscar a santificação das pessoas que estão próximas a ele. Então ele se levantava de madrugada e também ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois diziam: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Observe que Jó não viu no comportamento, pelo menos no comportamento, nas atitudes dos seus filhos, um comportamento pecaminoso. O seu temor estava até mesmo se em seu coração eles haviam pecado. Esse era o tamanho da preocupação da santificação dos seus filhos.
da santificação da sua família. Se de fato em seu coração eles não tenham cometido um pecado, né? E por isso, por causa disso, nesse zelo, ele buscando honrar ao Senhor, ele oferecia holocaustos. Recentemente eu visitei um irmão no interior e ele me chamou para, durante a noite, eu ir com ele colocar o alimento para o gado. E eu vi que, dentre os gados que ele tinha um gado que era muito, muito bonito, maior que os outros, mais forte, né? Era uma raça diferente. E naquele momento eu refleti assim que, como se fosse no período do Antigo Testamento, e tivesse de ter que oferecer um animal, seria necessário escolher aquele animal, o melhor gado que ele tinha, o melhor de todo o seu rebanho. E Jó, ele oferecia no holocausto ao Senhor e, claro, dentro do sacrifício era necessário escolher um animal perfeito. E como é difícil imaginarmos, pelo menos, não sei se vocês já tiveram contato com o gado, mas você observar, ver um animal bonito, bem alimentado, que você cuidou bem dele, e ter que oferecê-lo por causa do seu próprio pecado. E Jó, ele oferecia esse holocausto não só pelo seu pecado, mas no contexto aqui era porque talvez os seus filhos tenham pecado em seu coração. Essa é a prioridade que Jó tinha. Ele considerava as coisas espirituais, o relacionamento com o Senhor, né, a reconciliação, o bem-estar com Deus como algo prioritário, né? E por isso ele fazia isso. E no final do texto, ele diz, o autor, ele diz que Jó fazia isso continuamente. Era uma prática da vida de Jó, que ele considerava isso como algo necessário para a sua vida. E esse é, meus irmãos, né, a indicação, o sucesso de Jó, porque ele era um homem reto, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós, como famílias cristãs, precisamos considerar como está o ambiente familiar dentro da nossa casa. Será que nós temos permitido o pecado entrar em nossa casa? Talvez pela televisão, talvez pela internet, ou mesmo em nosso coração. Será que nós temos nos distanciado do Senhor? Eu ainda não sou pai, mas aqueles que são pais, vocês têm considerado a santificação dos seus filhos? Vocês têm considerado a santificação da sua esposa? Se eles vivem de uma vida verdadeiramente íntegra e reta diante do Senhor, se eles de fato são pessoas que temem ao Senhor? O ambiente familiar é um ambiente em que as pessoas se respeitam, assim como os filhos de Jó, né, faziam isso. Naquele contexto, não era obrigatório um irmão convidar um outro para o banquete, muito menos convidar uma irmã, porque havia de fato uma separação, né, e eles não consideravam a irmã ou uma mulher do mesmo, que poderiam estar até mesmo no mesmo ambiente que eles estariam
mas os filhos de Jó, eles se respeitavam e amavam, né, uns aos outros e tinham o prazer da presença um do outro. Muitas vezes, irmãos, nós, dentro do nosso ambiente familiar, chegamos até mesmo a não suportar a presença um do outro. É um fato que, pelo menos na sociedade brasileira, que muitas pessoas estão optando pelo divórcio, não por outras questões, mas simplesmente por não conseguir mais se relacionar com a outra pessoa, ou suportar a presença de outras pessoas. Jó ele nos ensina que para termos sucesso, seja onde quer que nós venhamos a nos dedicar, é necessário considerar as coisas espirituais, né? Especialmente a estrutura familiar necessita do Deus vivo, necessita das bênçãos do Senhor, do nosso Deus, necessita de um relacionamento com Deus. E para isso, precisamos, assim como Jó, nos desviar do mal, nos desviar do pecado e ensinar aqueles que estão ao nosso redor a necessidade da santificação, né? Não só naquilo que talvez possamos observar no comportamento um do outro, mas também até mesmo no coração do outro. Será que o meu esposo, em seu coração, está temendo ao Senhor? Será que minha esposa, em seu coração, não chegou a pecar contra o Senhor naquela circunstância? E os meus filhos? Como está o relacionamento dos meus filhos para com o Senhor? Considere, irmãos, a santificação do seu lar. Considere uma prioridade o relacionamento com Deus. Considere como algo essencial para a sua família as bênçãos do Senhor e coloque isso em prática. Observe a vida de Jó. Em tudo o que ele fazia, podemos observar nas suas mãos que o seu coração era totalmente voltado para o Senhor. Que as nossas famílias, irmãos, venham experimentar essa mesma experiência que Jó teve, em que nós podemos respeitar e amar uns aos outros, mas primeiramente amar ao Senhor de todo o coração, com toda a força, toda a nossa alma. É que nós venhamos considerar o relacionamento e a santificação como uma prioridade em nossas vidas.